Mateus, capítulo 5, apenas o verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Repito, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus irmãos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9, nós encontramos algumas declarações com relação ao estado de todo homem, de todo ser humano. Depois de demonstrar a culpabilidade de gentios e de judeus nos 2 primeiros capítulos da sua carta aos Romanos, o apóstolo faz algumas perguntas de retórica, dizendo assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, nós judeus, qualquer vantagem? E ele mesmo responde dizendo: não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, isto é, são culpados do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Não é uma declaração ou um diagnóstico negativo acerca da condição humana. É sim um diagnóstico verdadeiro, realista, acerca da situação de gentios e judeus no que concerne a justiça, a retidão, a justificação. Não há justo, não há nem um sequer. Isso significa que por nós mesmos, apesar do que quer que façamos, nenhum de nós pode ser alcançado, tido como justo diante de Deus por nossas próprias obras, por nossos próprios méritos e por nossa própria justiça. E ainda assim, lemos essas palavras de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 20, onde ele declara que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Já há vários domingos, na realidade já há alguns meses, estamos estudando essa passagem bíblica, essa porção dos evangelhos tão conhecida que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Começamos considerando as bem-aventuranças, estudando aquilo que Jesus mesmo nos ensina nelas acerca do caráter dos cidadãos do reino de Deus. Depois avançamos e estudamos os versículos 13, 14, 15 e 16, aonde Jesus deixa claro qual é
a função, qual é o papel do cidadão do reino na sociedade em que vivemos. Somos sal na terra e somos luz do mundo. E a partir do versículo 17, nessa seção que se estende daqui praticamente quase até o final do Sermão do Monte, no capítulo 7, o Senhor Jesus passa então a deixar claro qual deve ser a conduta do cidadão do reino. Mas antes de entrar nos pormenores e deixar claro qual deve ser a nossa conduta no que diz respeito a vários aspectos, como homicídio, adultério, juramentos, vingança, amor ao próximo e assim por diante, nesses versos 17 ao versículo 20, o Senhor Jesus estabelece alguns princípios básicos, alguns princípios fundamentais que devem nortear a nossa conduta como cidadãos do reino. Diferentemente dos escribas e fariseus, que colecionavam e estabeleciam milhares de pequenas regrinhas e pequenas normas, acrescendo a lei, e assim se tornavam moralistas e legalistas, o Senhor Jesus está interessado em princípios que devem nortear a nossa conduta. E como a transgressão é definida na Bíblia, como o pecado é definido na Bíblia como a transgressão da lei, assim a retidão, a justiça é definida na Bíblia como a observância da lei ou na sua relação com a lei de Deus. A lei de Deus expressa, especialmente a lei moral, o caráter de Deus, a vontade santa e perfeita de Deus. E já estivemos considerando aqui os versículos 17 e 18, a relação da lei com Cristo. Cristo não veio, como vimos aqui, para anular a lei, para abrogar a lei. Ele veio exatamente para cumprir a lei, para realizar as demandas da lei e para obedecer à lei. No domingo passado, consideramos o versículo 19 e vimos aqui a relação entre a lei e os cidadãos do reino. Esses critérios essenciais, fundamentais, que determinam a estatura do cidadão no reino, do cidadão do reino. Quem são os pequenos e quem são os grandes no reino dos céus. E basicamente esses critérios podem ser resumidos aqui nesse verso 19 como a observância e o ensino da vontade da lei de Deus, especialmente a lei de Deus no que diz respeito aos seus mínimos detalhes, a nossa atitude, a nossa postura para com a lei do Senhor. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E hoje quero considerar o último desses princípios estabelecidos por Jesus, aqui nos versos 17 ao verso 19, com relação à conduta do crente, ou à retidão do crente. Quando ele agora compara ou contrasta a retidão do cidadão do reino com a retidão, a justiça, ou a justiça dos escribas e fariseus, dizendo: porque vos digo, dando ênfase, essa é uma expressão de ênfase, é como se Jesus estivesse dizendo: prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E nós sabemos, meus irmãos, como os escribas e os fariseus eram zelosos no que diz respeito à observância da lei nas suas minúcias, nos seus mínimos detalhes. Na realidade, eles até acresciam a lei de Deus com uma infinidade de normas e de preceitos morais.
Posso imaginar a surpresa dos ouvintes de Jesus quando ele faz essa declaração, porque os escribas e os fariseus eram considerados como modelo de cumprimento da lei de Deus. Eles eram exemplo de retidão e de justiça para o povo. De modo geral, o povo judeu olhava para os escribas, olhava para os fariseus e dizia: nós não vamos conseguir ser como eles. E, no entanto, Jesus diz que se a nossa justiça não superar, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. E eu quero considerar com os irmãos, hoje à noite, o que é que o Senhor Jesus quer dizer aqui. Quero procurar, com a graça de Deus, entender melhor e esclarecer essa declaração do Senhor Jesus Cristo sobre o tema a justiça do cidadão do rei. Afinal de contas, que justiça é essa? Quais são as suas características dessa justiça que, na verdade, deve exceder em muito a dos fariseus? Nós só podemos compreender isso investigando um pouco a Bíblia acerca do que ela nos diz e da atitude de Jesus para com esse grupo que ele reúne aqui, os escribas e os fariseus. E quando nós estudamos o que o Novo Testamento, em especial, tem a nos dizer sobre os fariseus, sobre os escribas e sobre os fariseus, e sobre a atitude de Jesus para com esses grupos, nós podemos dizer que a justiça do cidadão do reino, ela é, em primeiro lugar, sincera e não hipócrita. Quando Jesus diz aqui que a justiça do cidadão do reino deve superar em muito a justiça dos escribas e fariseus, o Novo Testamento como um todo, e o contexto aqui do Sermão do Monte, deixa claro que ele quer dizer, em primeiro lugar, que a nossa justiça deve ser sincera e não hipócrita. Isto é, ela deve ser interna e não meramente externa, como se caracterizava a justiça dos fariseus. Os fariseus eram, na realidade, conhecidos, se lemos a Bíblia, era uma das grandes características deles, impressionar as pessoas e não agradar a Deus. Eles estavam muito mais preocupados com a atitude externa deles e com o que as pessoas achavam deles, do que com, como estivemos considerando hoje pela manhã, guardar o coração, com a sinceridade do coração. E, portanto, quando Jesus diz aqui que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, ele está dizendo que a nossa justiça não deve ser hipócrita ou meramente externa, como se caracterizava a justiça dos escribas e fariseus, mas ela deve ser sincera, os nossos atos externos devem representar a sinceridade do nosso coração. Jesus condena a exibição religiosa dos escribas e dos fariseus logo adiante aqui no Sermão do Monte, a partir do capítulo 6. Os irmãos podem manter a Bíblia aberta e observar rapidamente essa passagem, que certamente os irmãos já conhecem bem. Observem que logo no início do capítulo 6, no primeiro versículo, Jesus diz logo assim, admoestando os seus discípulos, ele adverte dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus chama a atenção dos seus discípulos e diz: olha, tenham cuidado de não focalizarem as pessoas, guardem-se da tentação
de se mostrarem demasiadamente religiosos para com os homens. Alguém já disse que o grande problema das pessoas religiosas é que elas querem ser mais santas do que Deus para os homens. E esse era um problema muito sério, muito grande dos fariseus. Eles, quando davam esmolas, eles gostavam de ser vistos pelos homens, como vemos aqui a partir do versículo 2, para que eles fossem admirados e louvados, e as pessoas pudessem dizer: olhem como eles são liberais e como eles se dispõem a ajudar e auxiliar as pessoas, tocando trombeta para aquilo que eles estavam fazendo. Eles gostavam, a partir do versículo 5, Jesus deixa isso claro, de orar de maneira visível, em pé, nas sinagogas, nas praças, para que eles fossem vistos pelos homens e assim pudessem ser exaltados pelos homens e tidos como pessoas muito espirituais e muito consagradas e dedicadas à oração. E Jesus diz: não façam assim. Quando forem orar, entrem no quarto de vocês e orem secretamente e se coloquem diante de Deus, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Pouco adiante, no versículo 16, Jesus adverte a mesma coisa com relação ao jejum, advertindo que os fariseus desfiguravam o rosto e, quando se mostravam diante dos homens, procuravam mostrar como se eles estivessem assim, com o semblante descaído, de quem estava jejuando, estava com fome. E Jesus adverte, dizendo: não é essa a atitude do cidadão do reino. A justiça do cidadão do reino não deve se caracterizar por esse aspecto meramente externo, de manifestação de religiosidade para as pessoas. E essa era exatamente uma das características dos fariseus. E o fato de que Jesus começa esse capítulo 6 dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles, ilustra essa sua declaração, como estamos considerando aqui, deixa claro que essa era uma das características da retidão dos fariseus, ou da justiça dos fariseus. Eles estavam mais preocupados com o aspecto externo do que com o coração, do que em serem sinceros diante do Senhor. Apreciavam muito demonstrar para outros como eles eram religiosos, como eles eram santos, como eles eram piedosos. Era uma religiosidade hipócrita que não correspondia ao interior deles, não correspondia ao que havia no coração. E Jesus deixa isso muito claro ainda no Evangelho de Mateus, no conhecido capítulo 23, aonde nós encontramos os vários ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Começa Jesus no versículo 13 do capítulo 23. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E ele, em algumas sessões desse capítulo 23, deixa claro como se caracterizava a justiça dos fariseus como sendo uma justiça hipócrita, uma justiça externa para os homens e não uma justiça interna para Deus, que sonda e que perscruta o nosso coração. No versículo 25, por exemplo, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, meus irmãos e irmãs, quando Jesus, ao estabelecer esses princípios que devem
nortear a nossa conduta como crentes, como cidadãos do reino, ele deixa claro, entre outras coisas, que a nossa justiça não deve se confundir com a justiça dos fariseus. Que a nossa conduta deve ser de natureza diferente da conduta desses grupos extremamente religiosos, externamente e aparentemente muito piedosos, mas que na realidade era uma piedade apenas externa, hipócrita, não sincera, semelhante a um sepulcro bonito por fora, pintadinho, caiado, mas que dentro está cheio de imundície, cheio de podridão, cheio de ossos. Jesus está dizendo, portanto, que para entrarmos no reino dos céus, a nossa justiça, ela não pode ser hipócrita. A justiça do cidadão do reino deve ser interna, deve ser do coração, deve ser sincera. Mas a conduta ou a religiosidade, a justiça dos fariseus se caracterizava também por um outro aspecto, que não esse aspecto da hipocrisia e da externalidade que Jesus condena. Ela se caracterizava também por ser estrita e não ampla, como deveria ser. E isso significa dizer que eles consideravam mais a letra da lei, e até acresciam muito a letra da lei, e deixavam de lado o espírito da lei. Porque se nós consideramos o espírito da lei, à luz do que Jesus faz, a exemplo do que Jesus faz, nós vemos que o sentido da lei, a aplicação da lei, é muito mais profunda e ampla do que a maneira como os escribas e os fariseus cumpriam a lei. E Jesus vai desenvolver esse aspecto na segunda parte do capítulo 5, aqui do Evangelho de Mateus, que nós estaremos, se Deus permitir, começando a considerar no domingo que vem. A partir do versículo 21, até o final do capítulo 6, nós encontramos essa grande seção conhecida como as 6 antíteses, ou os 6 contrastes, aonde cada um deles começa de maneira bem semelhante. Vejam só. Versículo 21, ouvistes o que foi dito aos antigos. Verso 22, eu, porém, vos digo. Verso 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Verso 33, ouvistes o que foi dito aos antigos. Verso 34, eu, porém, vos digo. Pulei o verso 31, verso 32, também foi dito, verso 32, eu, porém, vos digo. Verso 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. E no versos 43 e 44, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E em cada uma dessas 6 antíteses ou contrastes, Jesus interpreta corretamente a lei, deixando claro que o seu significado era muito mais amplo do que o simples cumprimento ou observância estrita da letra da lei. O que significa isso? Significa que o mandamento não matarás não é quebrado, como nós sabemos bem já, apenas quando alguém literalmente tira a vida de outra pessoa. Mas sempre que alguém faz alguma coisa injusta, danosa, ou mesmo quando alguém se ira e no seu coração bem que desejaria tirar a vida de alguém, na realidade o que conta é a atitude do coração e não meramente o ato externo. Essa pessoa, portanto, já quebrou esse mandamento. Assim como quando alguém olha para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela.
à luz do espírito da lei, mesmo se não cometer um ato sexual com a mulher. E a justiça dos fariseus era caracterizada por ser assim literalista. Se ele não tirava a vida de alguém, ele achava que estava cumprindo a lei. Se ele não adulterava, literalmente ele achava que estava cumprindo a lei. No entanto, Jesus deixa claro que as demandas da lei de Deus, elas são muito mais profundas, muito mais sérias, muito mais amplas do que a maneira estrita como os fariseus encaravam a lei. Também, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, versículos, passagem bíblica bem conhecida, tivemos a oportunidade de ler até hoje pela manhã no estudo, Jesus ressalta novamente o espírito da lei, em toda a sua amplitude, que vai muito além do mero cumprimento estrito de uma infinidade de pequenas regras ou de pequenas normas, como os fariseus costumavam fazer. E quando interpelado exatamente pelos fariseus sobre qual era o grande mandamento, Jesus não aponta simplesmente algum pequeno aspecto específico ou estrito da lei de Deus, mas ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desse modo, um fariseu poderia estritamente cumprir no seu pensamento, na sua mente, aqueles preceitos da lei, vários preceitos da lei, mas ele poderia não amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E não amar o seu próprio como a si mesmo. E, portanto, ele não estava observando, ele não estava realmente cumprindo a lei em toda a sua amplitude. Assim sendo, meus irmãos, quando Jesus diz aqui: por isso vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo que a justiça do cidadão do reino, além de sincera ao invés de hipócrita, ela é ampla ao invés de estrita. Ela é profunda ao invés de meramente superficial, como também se caracterizava a justiça e a conduta dos fariseus. Tão zelosos no que diz respeito ao cumprimento estrito de alguns dos preceitos da lei, ainda assim, eles negligenciavam as coisas mais profundas da lei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas, meus irmãos, essa justiça do cidadão do reino inclui ainda um outro aspecto. Quando consideramos o que marcava a atitude dos fariseus, nós vemos que outro aspecto da religiosidade deles e da conduta deles e da espiritualidade deles era exatamente uma ênfase exagerada, uma ênfase muito grande nas tradições religiosas, nas tradições conhecidas como tradições dos anciãos, tradições dos homens. E, portanto, o que Jesus também quer dizer aqui com a justiça do cidadão do reino é que ela deve ser bíblica e não tradicionalista, como caracteristicamente era a justiça, a conduta, a prática religiosa dos escribas e dos fariseus. Isto é, ela deve prezar a palavra de Deus e não as tradições humanas. Não que as tradições humanas sejam necessariamente más, mas quando elas se sobrepõem à palavra de Deus, quando elas contradizem a palavra de Deus, quando elas negam a palavra de Deus, se não na letra, mas no espírito da lei de Deus, da palavra de Deus,
então ela é condenável, ela é ruim, ela é má. E a realidade é que a justiça daqueles grupos religiosos judeus, os fariseus e os escribas, era marcada por essa ênfase na tradição humana, ao invés da ênfase na palavra de Deus, da ênfase nas Escrituras. Aparentemente eles eram zelosos das Escrituras, mas na realidade eles eram mais zelosos da tradição humana do que dos princípios da lei de Deus, do ensino da palavra do Senhor. E os fariseus eram expertos nisso. Na realidade, eles produziram comentários, acréscimos, que dava dezenas de volumes, ali depois que foram escritos, redigidos, e que na realidade, muitas vezes, quando Jesus fala aqui, nesse capítulo 5, sobre ouvistes o que foi dito, às vezes ele nem está se referindo ao princípio bíblico em si, mas ele está se referindo ao que foi dito pela tradição humana, pela tradição dos anciãos, pela tradição dos escribas e dos fariseus. E Jesus condena, meus irmãos, a tradição humana quando ela tende a se sobrepor, a ofuscar ou a contradizer a lei de Deus. E um dos melhores exemplos, talvez, que nós encontramos, está exatamente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Os irmãos podem abrir a Bíblia e observar. Aqui nós lemos assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, mesmo grupo, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Eles estavam preocupadíssimos, porque os discípulos de Jesus não cumpriam aquele ritual enfatizado na tradição dos anciãos acerca da lavagem das mãos, de purificação das mãos, antes de comer. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E assim o texto continua. Nessa passagem, Jesus deixa bem claro esse aspecto da religiosidade, da piedade, da justiça dos escribas e dos fariseus. Na realidade, eles estavam muito mais preocupados em observar os costumes e as tradições judaicas do que, na realidade, em observar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Segundo os mandamentos de Deus, os judeus não deveriam deixar seus pais desamparados, eles deveriam assisti-los, eles deveriam ampará-los. E muitos ali, utilizando-se de tradições humanas, diziam: não, eu não posso fazer isso e utilizar esse recurso, esse dinheiro, para sustentar meu pai e minha mãe, porque eu estou consagrando isso ao Senhor. E dessa forma, na realidade, usavam a tradição dos homens para deixar de cumprir aquilo que representava a vontade de Deus. E eles estavam, portanto, sobrepondo a tradição humana à lei de Deus e à vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Usando como desculpa a tradição, na realidade, Jesus aqui desmascara a atitude deles e deixa claro como eles estavam mais preocupados com a tradição do que, na realidade, em observar a lei do Senhor.
O apóstolo Paulo também condena a tradição na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 8. No versículos 6 e 7, ele havia escrito: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Paulo está aqui chamando a atenção e encorajando aqueles irmãos, admoestando os seus leitores, no sentido de que eles permanecessem naquilo que eles haviam recebido, permanecessem em Cristo Jesus, radicados neles, alicerçados nele, edificados nele, confirmados na fé, tal como eles haviam sido instruídos. E aí no versículo 8 ele contrasta e alerta e adverte os seus leitores, dizendo: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa tradição é negativa. Esses costumes já tradicionalmente estabelecidos no decurso das gerações, que tendem a ofuscar a lei de Deus e que tendem a se sobrepor à palavra de Deus e mesmo a contradizer e negar a palavra de Deus, é extremamente condenável. Jesus condena, Paulo condena, mas essa era uma das características e das marcas dos escribas, da justiça, da retidão dos escribas e dos fariseus. Além de hipócrita, a meramente externa, além de estrita, ao invés de ampla e profunda, considerando o espírito da lei, a justiça dos fariseus tinha também essa outra característica, isto é, ela enfatizava e focalizava mais a tradição dos homens, eles estavam mais preocupados com as tradições humanas estabelecidas do que, na verdade, com zelo e com o cumprimento e com a obediência à vontade de Deus revelada na palavra do Senhor. Portanto, a justiça do cidadão do reino, contrariando ou contrastando com a justiça dos fariseus, não deve ser hipócrita, mas deve ser sincera. Não deve ser estrita, mas deve ser ampla, atentando para o espírito da lei. Não deve ser tradicionalista, mas deve ser bíblica, focalizando a Bíblia muito mais do que as tradições dos homens. E, finalmente, irmãos, um quarto e último aspecto. Ela deve ser recebida e não alcançada. Isso significa dizer que a justiça do cidadão do reino deve ser pela graça e não por meio de obras da lei. Esse era um outro aspecto mais do que evidente e claro, e talvez esse seja certamente esse é o aspecto principal que Jesus tem em mente aqui. Porque vos digo, presta atenção para isso, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Certamente, se a nossa justiça excede a justiça dos fariseus, no sentido de que é sincera e não hipócrita, isso já nos coloca um pouco acima da justiça dos fariseus. Se a nossa justiça for não estrita, mas ampla, profunda, isso certamente nos colocaria um pouco acima da justiça dos fariseus. Se a nossa justiça for zelosa da Bíblia e não da tradição humana, isso também nos coloca um pouco acima da tradição dos fariseus. Mas isso não, esses aspectos não seriam suficientes para caracterizar a justiça do cidadão do reino como excedendo em muito, não apenas em grau, mas em natureza, a justiça dos fariseus. Porque um dos aspectos piores, a justiça daqueles grupos religiosos tão conhecidos e tão admirados, infelizmente, era que, para eles, a retidão, a justiça, era alguma coisa a ser alcançada, era alguma coisa a ser conquistada, era, na realidade, justiça própria. Enquanto que a justiça do cidadão do reino, ela não ocorre ou não se dá pelo cumprimento, através do cumprimento da lei, não justiça própria,
mas a justiça recebida pela misericórdia e pela graça de Deus em Cristo. Os escribas e fariseus, eles tinham a pretensão de alcançar a justiça própria por meio da observância estrita da lei de Deus, ao invés de se sujeitarem à justiça de Cristo. E esse foi o grande problema dos escribas, dos fariseus e dos judeus em geral. E esse é o grande problema de todos aqueles que seguem no caminho dos escribas e dos fariseus. Não simplesmente a hipocrisia, ou esse caráter estrito, ou tradicionalista, mas essa pretensão de, através da retidão moral própria, conquistar por si próprios, alcançar por si próprios, justiça que os recomende à presença do Senhor. E Jesus, meus irmãos, condena veementemente essa atitude dos fariseus, de uma maneira muito gráfica, através da parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, Jesus propôs uma parábola, vejam só por quê. O texto diz assim, Lucas 18, 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. E passou a dizer, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, a lei só requeria 1 vez por ano, ele jejuava 2 por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. E contrastando tremendamente com a oração do fariseu, nessa parábola, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. E Jesus conclui a parábola, dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E com essa história tão simples, Jesus condena essa outra atitude característica, extremamente danosa dos escribas e dos fariseus, que cultivavam a justiça própria e não tinham olhos para perceber que eles não poderiam cumprir integralmente a lei e não se colocavam para alcançar a justiça através da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, exatamente porque eles se consideravam justos por si próprios. E é a eles que Jesus endereça essa palavra, aqueles que confiavam em si mesmos, porque eles se consideravam justos e retos diante de Deus, pela sua própria força, pelo seu próprio empenho, pela sua própria determinação. Mas talvez, irmãos, a passagem bíblica que mais lança luz sobre esse aspecto da justiça dos fariseus e contrastando a justiça do cidadão do reino, se encontre no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. Nesse capítulo, o capítulo 10 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo contrasta exatamente essas duas justiças. A justiça dos judeus, dos fariseus, e a justiça do cidadão do reino. Dizendo assim, irmãos, se dirigindo aos judeus, a boa vontade do meu coração e a minha súplica súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: nem perguntes em teu coração quem subiu ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O grande problema dos conterrâneos de Paulo era que eles, apesar de extremamente religiosos, extremamente zelosos de cumprimento estrito ali da lei moral de Deus, e especialmente da lei cerimonial, eles desconheciam a natureza da verdadeira justiça. É a justiça que vem de Deus, não alcançada pelo cumprimento das obras da lei, não justiça própria, não justiça adquirida, não justiça alcançada, mas justiça recebida pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E enquanto eles insistiam na sua justiça própria e procuravam estabelecer a sua justiça própria, eles não se sujeitavam à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. O propósito da lei nunca foi fazer com que as pessoas cumprissem integralmente a lei, porque elas não poderiam cumprir. O propósito da lei era exatamente conduzir as pessoas a Cristo, uma vez tentando sinceramente cumprir a lei, não externamente, mas internamente, não tradicionalmente, mas biblicamente, não estritamente, mas na forma ampla como ela deveria ser cumprida, reconhecerem: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu faço. E então levar as pessoas a baterem no peito e dizer: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador e eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo alcançar justiça própria, porque o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero fazer, que é pecaminoso, eu faço. E então, terem a Cristo como aio, e então serem guiados a Cristo e receberem a justiça, não por merecimento, porque ninguém jamais a receberá dessa maneira, mas pela graça de Deus, mediante a fé na obra salvadora, redentora, justificadora que Cristo realizou através da sua vida e especialmente da sua morte na cruz do Calvário. Por isso, disse Jesus, porque vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. No reino dos céus jamais entrarão aqueles que, não sinceramente, mas hipocritamente ou apenas externamente, manifestarem uma religiosidade e uma santidade que não corresponde àquela do coração. Nem entrarão aqueles que atentarem apenas para a letra da lei, ao invés do espírito da lei, muito mais amplo do que o mero cumprimento de os mandamentos externamente. Nem aqueles que focalizarem os conceitos humanos, as tradições humanas, ao invés de focalizarem a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. E muito menos entrarão no reino dos céus aqueles que buscarem alcançar justiça própria e retidão e conduta moral por força própria,
por consecução própria, mas sim aqueles que aceitarem a justiça que Cristo conquistou para nós através da sua vida e da sua morte na cruz. Eu quero concluir, meus irmãos, essa exposição desse versículo, apenas extraindo daqui, enfatizando, ressaltando um pouco algumas lições. E a primeira delas é que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus, a Bíblia deixa isso absolutamente claro, se há uma coisa que ele abomina é a hipocrisia religiosa. A iniquidade associada a ajuntamento solene. Deus ama a sinceridade do coração. Prostitutas, pecadores, publicanos, foram bem recebidos por Jesus. Quando eles chegaram, como esse publicano, reconhecendo: Senhor, eu não ouso nem olhar para os céus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E a esse Jesus sempre acolhia. Ele nunca os condenava. Pelo contrário, ele os salvava, porque ele veio exatamente para salvar pecadores. Ele veio, como já consideramos aqui no início do Sermão do Monte, para salvar aqueles que são pobres de espírito, miseráveis de espírito, aqueles que choram reconhecendo a sua natureza corrompida, pervertida, pecaminosa. Esse Jesus sempre recebia, porque ele não vê apenas o externo. E aquilo que, se há uma coisa que ele abomina, é a hipocrisia. Portanto, recebia as prostitutas, os pecadores e os publicanos, mas não os fariseus hipócritas. Por quê? Por causa desse caráter externo, hipócrita, daquelas pessoas extremamente religiosas, externamente, mas internamente podres, como sepulcros caiados. Uma segunda lição que eu gostaria de ressaltar, com base nessa passagem, é que o espírito da lei, em toda a sua amplitude, deve ser focalizado e observado por nós, e não apenas a letra da lei. Jesus deixou bem claro, ele nos deu uma aula de hermenêutica, de interpretação bíblica, sobre como nós devemos interpretar os mandamentos. Não apenas no seu caráter estrito, mas externo, mas interno e amplo. Sabendo que somos culpados de homicídio, não apenas quando nós pegamos um revólver e tiramos a vida de alguém, mas quando no nosso coração nós desejamos, de alguma maneira, fazer isso ou causar dano a alguém. Porque ele considera aquilo que vai no coração e não aquilo que nós realizamos ou deixamos de realizar externamente, à vista das pessoas, para impressionar as pessoas, mas aquilo que nós fazemos de coração, no âmago do nosso ser, para agradar ao Senhor. Terceira lição que o texto certamente nos ensina é que precisamos ter muito cuidado com as tradições humanas. Como eu disse, não que elas sejam necessariamente ruins ou más, mas os fariseus, o catolicismo, o evangelicalismo moderno, amam as tradições humanas. E amam mais as tradições humanas do que o ensino da palavra de Deus. Há um empenho, um esforço muito maior em observar os costumes já estabelecidos do que o zelo e o cuidado bereano de saber se de fato as coisas são assim, à luz da palavra do Senhor. Daí a grande dificuldade de se passar no crivo aquilo que se pensa, as práticas religiosas, a nossa conduta, à luz das Escrituras, e não apenas à luz dos costumes, das tradições amplamente, ou ao longo dos anos, já estabelecidas. Temos que ter cuidado para ver, será que essa prática, será que esse costume está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? É que outras pessoas praticam, que um grande número de pessoas fazem assim ou fazem assado, isso não significa nada. Os judeus, de um modo geral, erravam nesse sentido. Aqueles mais estritos cumpridores,
melhores exemplos, entre aspas, dentre eles, os escribas e os fariseus, todos eles caíam nesse erro. E Jesus nos adverte, cuidado, cuidado, é fortíssimo o poder, é fortíssima a força das tradições humanas e elas, com muita frequência, tendem a se sobrepor e tendem a anular e tendem a contradizer a palavra de Deus. As tradições judaicas, elas eram como uma capa que tornavam impermeável as Escrituras e não permitia com que os judeus lessem as Escrituras e entendessem de fato o espírito da lei por causa daquela capa de tradições que cobria e revestia as Escrituras e impedia que eles tivessem os olhos abertos para compreender e discernir a lei de Deus. E nós corremos o mesmo risco também. O catolicismo é mais fácil para nós percebermos a força das tradições católicas, mas mais difícil para nós perceber a tremenda força das tradições evangélicas que se estabelecem sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhuma base bíblica. Mas ai daqueles que ousarem contradizer as tradições, não dos escribas e fariseus, mas as tradições evangélicas contemporâneas. E finalmente, meus irmãos, outra lição que o texto, e talvez a mais importante do texto, por meio de obras da lei, ninguém jamais será justificado diante de Deus. Por meio do cumprimento da lei, ninguém jamais alcançará justiça que, aos olhos de Deus, exceda em muito a justiça dos fariseus. A lei é um aio para nos conduzir a Cristo. O seu fim é Cristo. Romanos 3, 21 a 24, nós lemos, somos justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30, nós lemos, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus em sabedoria, justiça, santificação e redenção, porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se do Senhor. Cristo é a nossa justiça. E para finalizar, meus irmãos, a justiça, portanto, que excede em muito a dos escribas e dos fariseus e a dos moralistas, em geral, é a justiça de Cristo. Esse é o ensinamento claro da Bíblia. Se nós pensarmos que a justiça que excede em muito a justiça dos fariseus é no sentido de que nós, por nossa própria força, externamente ou estritamente ou tradicionalmente, conseguiremos avançar e ir além do que os fariseus e os escribas foram, nós jamais alcançaremos justiça. Porque a justiça que de fato excede não em grau, mas excede em qualidade, em natureza, a justiça própria é a justiça que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Essa é a justiça que excede em muito a dos escribas e dos fariseus. A justiça de Cristo, que nos é imputada pela graça de Deus mediante a fé e comunicada pelo Espírito Santo através do encorajamento e do ensino e da obediência à palavra de Deus revelada nas Escrituras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e seja gracioso para conosco. Porque vos digo, disse Jesus enfaticamente, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não, Jesus não está ensinando salvação por obras da lei. Pelo contrário, Jesus está ensinando aqui salvação pela graça de Deus, mediante a fé, na obra que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. A justiça que excede em muito a justiça dos fariseus não é simplesmente uma justiça sincera, não é simplesmente um cumprimento amplo da lei, não é simplesmente uma ênfase bíblica, mas é a justiça que Cristo
alcançou na cruz e que graciosamente, gratuitamente, concede a todos quantos desistam da justiça própria e confiem exclusivamente na justiça de Cristo.